Olha só, você sabe qual a origem da homossexualidade? Pois bem, a origem da homossexualidade é uma consequência da falsa adoração a Deus, ou seja, da idolatria. Nós vamos ver nesse momento sobre a questão da homossexualidade no livro do Dr. Walter Kaiser Jr. E nós vamos ver sobre o cristão e as questões éticas. Mas antes disso eu quero deixar uma palavra de Deus que está na Bíblia Católica. Eu tenho a minha Bíblia Católica aqui e eu gostaria que você verificasse Sabedoria, livro de Sabedoria, capítulo 14, versículo 25 e o 27, 26 e 27. Diz assim mesmo: por toda parte há uma grande confusão, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão do sexo. Em outra tradução fala perversão sexual, desordem no casamento, adultério e libertinagem. O 27 diz: a adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo o mal. De fato, o 28 diz: de fato, todos os idólatras se entregaram a divertimentos até o delírio, ou profetizaram a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade. Vamos ver o que é que fala em Romanos. Estou com a Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia em Romanos, do versículo 18 em diante. Diz assim mesmo: mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Veja o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. O 24 e o 25 de Romanos 1 diz assim mesmo: então Deus se pronunciou. Se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, lameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa é loucura total. O 26 e 27 diz: então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer a Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres. Homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos. Abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres e homens com os homens. Pura libertinagem. Pois de modo algum isso pode ser amor, mas eles pagaram caro por isso, e como pagaram, são vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes, sem amor humano. Olha só a degradação da humanidade que não adora Deus pela sua revelação especial, que é a Escritura, ou pela sua revelação natural, que são as coisas criadas. Dessa forma, o homem acaba adorando uma imagem, um conceito que ele faz daquilo que é o Deus verdadeiro, ou que é a verdade. E é sobre isso que a gente vai ver nesse momento, em alguns vídeos. Nesta introdução, vamos ver no livro O Cristão e as Questões Éticas Contemporâneas dos Nossos Dias. Vamos ver pelo Dr. Walter C. Kaiser Jr. Vamos ver no tema homossexualidade. Você veja lá Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 27.
uma questão contemporânea explosiva. A questão ética que mais deixa os ânimos acirrados em nossos dias é provavelmente o tema da homossexualidade. Na sociedade ocidental e nas principais igrejas denominacionais, as tensões estão constantemente no limite. Por isso, os bispos anglicanos, na conferência de Llanben, em Londres, de 1998, declararam em uma votação de 526 a 70 que a homossexualidade é incompatível com as escrituras. Essa iniciativa foi seguida de outro documento no verão de 2002 com o título de Let the Reader Understand, que significa que o leitor entenda. A pedido do bispo de Nova York, em que 9 teólogos rejeitaram a decisão de Llanben, com 13 princípios de interpretação das Escrituras, mas sem apresentar sequer a exegese de algum texto bíblico sobre o assunto. Vamos ver o movimento gay moderno. Redobre a sua atenção, vamos ver o movimento gay moderno. E lembrando que o amor de Deus, não importa o que você faça, não importa quem você seja, Deus vai te amar até o resto da tua vida. Só que Deus trabalha com 2 categorias: para a salvação de uma alma, para levar uma alma até o reino do céu. Deus trabalha com 2 ferramentas especiais. Uma delas é o amor. A Bíblia fala que em Tito, capítulo 3, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então nós não precisamos nos converter para Deus nos amar. Ele nos ama ainda em pecado. Só que quando se trata de salvação, de glorificação, de uma entrada no reino dos céus, entra a questão da justiça divina. Nós precisamos estar justificados por Deus. Vamos ver o movimento gay moderno. A primeira pessoa a usar a palavra homossexual parece ter sido um médico suíço chamado Q.M. Benkert, que acunhou em 1869. Certamente o mundo antigo conhecia a prática da homossexualidade, mas ela se tornou um assunto de interesse e preocupação modernos quando, em 28 de junho de 1969, a polícia fechou um bar gay em Stonewall, em Nova York. Os clientes que foram expulsos do lugar revidaram enquanto a polícia procurava se proteger no estabelecimento. Outra observação histórica importante é que em 1974 a Associação Americana de Psicologia foi pressionada pelo lobby homossexual a remover a homossexualidade de sua lista de condições patológicas e não mais considerá-la uma perversão do padrão das relações sexuais normais em suas categorias de distúrbios psicológicos. A homossexualidade ou movimento do direito gay, como é popularmente conhecida, passou a ser publicamente debatida e promovida a partir de 1969. Antes daquele ano, em 1966, o relatório de Brist, da Council of Churches, Conselho Britânico de Igreja, da BCC, ela sacudiu o mundo cristão com estas palavras: agora conhecemos que a homossexualidade e outras anormalidades são muito mais comuns do que se pensava. Certamente já havia se passado muito tempo desde a obra épica de Edward Gibbon, de 1734 a 1794, em que ele e uma grande parte da sociedade da sua época considerava a homossexualidade uma ameaça maléfica à segurança da sociedade. Ainda bem antes da época de Gibbon, um decreto britânico aprovado em 1290 determinava que um sodomita condenado fosse enterrado vivo. Essa lei foi abrandada por Henrique VIII em 1533, ao relatar seu modo de execução. Finalmente, em 1861, a pena de morte foi substituída pela pena de prisão perpétua para casos desse tipo. Até mesmo em 1967, o inglês condenado por sodomia podia ser sentenciado a passar o resto da vida na cadeia. Atualmente, a homossexualidade e o lesbianismo se tornaram um tema de política e moralidades públicas. Os homossexuais prestam
e protestam e pressionam o Congresso por direitos iguais por direitos iguais aos dos heterossexuais. Reivindicam nada menos do que uma aceitação completa de modo de vida gay, livre de quaisquer perseguição, críticas, barreiras legais e condenação. Embora representem somente cerca de 2% ou máximo 5% da população, de acordo com algumas estimativas, seus interesses controlam frequentemente as ações e sua aceitação plena dos 98% das pessoas nessa democracia. E vamos ver nesse momento os 10 principais textos bíblicos que condenam a homossexualidade e o lesbianismo. Estamos vendo isso dentro da ética cristã. Estamos com o livro do Dr. Walter C. Kaiser Jr., o cristão e as questões éticas contemporâneas da atualidade. Os 10 principais textos bíblicos que condenam a homossexualidade. Vamos ver, redobre a sua atenção. Tradicionalmente, os intérpretes das Escrituras têm encontrado advertências contra a homossexualidade em 10 passagens. Vamos ver, Gênesis capítulo 19, verso 1 e 8. Veja lá na sua Bíblia, Gênesis 19, verso 1 e 8. Levítico 18, verso 22. E capítulo 20, verso 13, Juízes, capítulo 19, verso 16 e 30, Ezequiel, capítulo 16, verso 44 e 50, e Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11, 1 Timóteo 1, versículo 8 e 10, e 2 Pedro 2, versículo 6 e 8, e Judas 6 e 8. Os dois testamentos são bastante claros em sua condenação da homossexualidade, seja masculina ou seja feminina. O fundamento para toda a compreensão da sexualidade humana está no plano de Deus, apresentado em Gênesis 1 e 2. Nele, Deus restringiu o sexo a somente 2 gêneros, masculino e feminino, não 3. Quanto ao mais, ele ensinou que não era bom que o homem estivesse só, que está em Gênesis 2, verso 18. Por isso, formou Eva como correspondente e companheira do homem. O homem havia sido instruído a deixar pai e mãe e, em seu lugar, unir-se à sua esposa, para que fosse uma só carne, que está em Gênesis 2, 24. 5 elementos deveriam ser as características distintivas dessa compreensão do amor matrimonial, que é a fidelidade, permanência, reconciliação, saúde, plenitude e sacrifício. A fidelidade é prometida no voto nupcial de renunciar a todos os demais, pois o casal promete que a conduta e o amor de natureza sexual serão restritos um ao outro. Os homossexuais desprezam de modo claro qualquer tentativa de limitar a sexualidade gay à monogamia. Em sua revista The Advocate, um estudo realizado em 1995 com 2.500 de seus leitores gays descobriu que apenas 2% deles tinham somente um parceiro homem, enquanto que 57% tinham mais de 30 parceiros e 35% mais de uma centena. Ademais, um casal unido em matrimônio promete diante de Deus e da igreja reunida que seu casamento será permanente até que a morte os separa. Vamos ver a reconciliação. Também desempenha um papel importante no casamento, pois depois dos dias de lua de mel, somos humildemente introduzidos no mistério de ter uma pessoa do sexo oposto trabalhando conosco para benefício mútuo. Os opostos se atraem, mas eles também se completam. Para os homossexuais não há uma implicação moral na distinção entre masculino e feminino. Nossas distinções biológicas fazem pouca ou nenhuma diferença entre elas. O casamento heterossexual também proporciona saúde e plenitude ao nosso cônjuge, porque não expomos um ao outro aos riscos de saúde que, ao contrário, predominam entre os que têm um modo de vida gay. Parceiros homossexuais expõem um ao outro a sérios problemas de saúde, como explica de maneira comedida Peter Murray. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: o tecido que reverte o reto não é resistente e suscetível à penetração como a parede da vagina. Por um momento, Murray deixa de lado a discussão em torno da AIDS e chama nossa atenção para o fato de que 75% dos homossexuais
têm um histórico de uma ou mais doenças sexualmente transmissíveis. E todo ano, cerca de 40% deles contrai essas doenças. Apesar de se falar muito em sexo seguro, o uso de preservativos não é totalmente seguro. Por fim, o verdadeiro amor conjugal é sacrificial, visto que os casais assumem em longo prazo e de forma voluntária o propósito de criar filhos como uma expectativa normal do casamento. A procriação não é a única razão para o sexo e nem sempre é possível que todos os casamentos, por uma série de motivos, mas em geral o sexo não foi planejado para estar separado da procriação ou do sacrifício que ela requer, como tempo, dinheiro e às vezes carreira, saúde e muitas outras coisas que poderiam ter sido diferentes em um mundo que, de outro modo, seria egoísta. O judaísmo e o cristianismo uniram o amor erótico, o casamento e a procriação. Os homossexuais não consideram o sexo como algo sacrificial em nenhum aspecto ou forma. Ao contrário, é egocêntrico e busca a própria satisfação. Vamos ver a objeção de Gênesis capítulo 19, verso 1 e 4. O livro que abriu o caminho para uma nova interpretação bíblica foi a obra de 1955 intitulada Homosexuality, Randy T. Weinstein, Christian Tradition, que significa a homossexualidade e a tradição cristã ocidental, de Derek Sharon Bailey. Bailey questionou a declaração em Gênesis 19, verso 5, em que os homens de Sodoma eles desejavam conhecer, ou isto é, ter relações com eles. Os estrangeiros, os anjos que vieram à casa de Ló em Sodoma, eles desejaram ter relações sexuais com os anjos que foram até a casa de Jó. Bailey ele alegou que não havia nenhuma referência à homossexualidade na palavra hebraica, que vem do hebraico yada, que traz o sentido conhecer, pois os homens daquela cidade queriam apenas conhecer pessoalmente esses estrangeiros, não ter relações sexuais com eles, argumenta Bailey. O argumento de Bailey, no entanto, não se sustenta no comentário sobre esse mesmo incidente em Judas 7, e ele também está equivocado em relação ao significado da palavra iada nesse contexto. Vamos ver a objeção de Juízes 19. Bailey tratou a história de Gibeá em Juízes 19 da mesma forma, mas nesse caso tratava-se apenas de uma questão de hospitalidade, porque o dono da casa daquela cidade ele implorou aos seus compatriotas que não fizessem esse mal. Está lá em Juízes 19, verso 23. E depois ofereceu de maneira surpreendente a sua filha no lugar do homem para satisfazer os desejos deles. Vamos ver a objeção de Levítico. Levítico 18, verso 22 e Levítico 20, verso 3. Outros tentam rejeitar os dois textos de Levítico 18, 22 e 20, 13, alegando que fazem parte do código de santidade que se aplica ao sacerdote e à sua pureza ritual. Segundo esse argumento, se a exigência do texto em relação à sexualidade deve ser mantida, então o que dizer das outras exigências nesse mesmo contexto que advertem contra o plantio de duas espécies diferentes de sementes juntas na lavoura, como está em Levítico 19, 19. O uso de roupas feitas com dois tipos de tecido, que está em Levítico 19, 19d, e as relações sexuais com a esposa durante o ciclo menstrual dela em Levítico 18, 19. Como explicar essas exigências que parecem ser confusas? Porém, o princípio comum por trás dessas leis era a preocupação com o que era natural, ou seja, a manutenção de ordem da criação segundo a sua espécie. Também havia um aspecto moral, pois com a mistura das sementes, o resultado poderia ser um tipo de hibridação que limitaria gravemente o potencial da semente daquela colheita de germinar com vigor semelhante ao da colheita do ano anterior. Da mesma forma, o ciclo menstrual mostrava simbolicamente que somente Deus, não o marido, tinha a soberania sobre a mulher. Essas passagens em Levítico, portanto, não se reportam exclusivamente ao sacerdócio e às disposições rituais. É simplesmente impossível alegar que o sexo com animais, como está em Levítico 18, 23,
ou sexo ilícito com uma filha, que está em Levítico 18, verso 17, eram moralmente irrelevantes para o público em geral. Na verdade, Levítico 18 faz um contraste entre as principais práticas de nações pagãs, como o Egito e Canaã, e o comportamento moral esperado do povo de Deus. Vamos ver o questionamento da posição paulina à homossexualidade. Novamente, os que se opõem ao padrão bíblico sobre a sexualidade humana explicaram de modo incorreto que os 3 textos do Novo Testamento, Romanos 1, verso 26 e 27, 1 Coríntios 6, verso 9 e 11 e 1 Timóteo 8, 1, verso 8 e 10, são apenas exortações à temperança e à moderação, sem a oposição à homossexualidade. A lista de pecados de Paulo, nas passagens de Coríntios, Timóteo, advertia que os homens prostitutos, que vem do grego malakoi, literalmente suave ao toque, e os estupradores homossexuais, que vem do grego arsenoikoitai, que é literalmente homens na cama, não herdarão o reino do céu. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver sobre o seguinte tema: a substituição das relações sexuais naturais pelas relações contrárias à natureza. Vamos entender sobre essa questão de substituição. Esse será o nosso segundo vídeo. Vamos ver sobre a substituição da pureza sexual pela impureza. Também vamos ver em outros vídeos sobre a substituição da verdade de Deus pela mentira, que está em Romanos 1, verso 25. Vamos ver a terceira parte, a substituição das relações naturais pelas contrárias à natureza. Mulheres, esse vai ser sobre a parte das mulheres, e no outro vai ser a substituição das relações naturais pelas contrárias à natureza em relação aos homens. Vamos ver também sobre a conclusão a tudo isso no nosso próximo vídeo. Talvez nós tenhamos em torno aí de total 3 vídeos sobre o tema da homossexualidade e a ética bíblica cristã. Que Deus abençoe, e lembre-se, a homossexualidade e o lesbianismo ou qualquer outra prática desse contexto relacionada a isso, como nós vimos no princípio, está relacionado a uma adoração falsificada, de origem idólatra, como nós vimos na Bíblia. Somente quando adoramos verdadeiramente a Deus é que as coisas se põem em ordem. Enquanto isso, elas estão em desordem. E Deus, com certeza, quer colocar as coisas em ordem na tua vida. Então lembre-se, arrependa-se do seu pecado. Jesus te ama, Ele te ama muito, por isso Ele tem planos de libertar todas as lésbicas, todos os homossexuais. Só Ele tem o poder. Enquanto a isso, você pode ter um conceito de Deus, você pode estar adorando um Deus, mas fora da sua revelação. Então, toda vez que a humanidade ela adora a Deus fora da sua revelação bíblica, que é especial, né, ou fora da sua revelação natural, que são as suas coisas criadas, o homem acaba criando uma imagem, um conceito de Deus criacionista, né, em sua mentalidade, e externa isso muitas das vezes de forma idólatra, e de uma forma ou outra ele acaba se tornando um idólatra. Ele acaba servindo, né, um ídolo, e ao invés dele manter a imagem e semelhança de Deus, ele acaba desvirtuando a imagem e semelhança de Deus na sua própria vida, e Deus o entrega aos prazeres, às práticas carnais que estão por trás dessa falsa adoração, desse falso conceito de Deus. Muitos batem no peito e dizem: eu tenho Deus, Deus está comigo. Deus está com todos nós, mas a questão da revelação de Deus é para a nossa salvação. Então, nesse caso, não entra só o amor de Deus, entra a justiça de Deus, que é um trabalho em conjunto para a salvação de todo aquele que crê. Preste bem atenção. No começo, eu acabei de citar para você a Bíblia Católica e as consequências da idolatria, da origem da idolatria, e as consequências também é o homossexualismo, o lesbianismo, a devassidão, a imoralidade sexual. Isso está relacionado à falsa adoração. Somente uma verdadeira adoração coloca as coisas
em ordem, coloca uma vida em ordem e em sintonia e comunhão com Deus. Jesus te ama, tem plano na tua vida, volte-se para Deus, que Ele tem pressa em transformar a tua vida. Ele tem o poder para isso, Ele pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Então abrace a graça de Deus com verdade, não somente por um conceito, não somente por um pensamento, não somente pela tua mente, pelo teu coração, mas pela verdade. Vai pela Bíblia. Deixa que Deus se revela para você pela Escritura, porque é Ele que faz isso. Olha o que Deus tem feito e o que Deus criou na revelação natural. Deus criou o homem. Ele criou o homem para se casar com uma mulher e uma mulher para se casar com um homem. E foi assim desde o princípio, Jesus disse, e sempre será assim. Que Deus abençoe, esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Não estou me colocando contra a tua pessoa, nem muito menos a Bíblia. Ela está se colocando, nós estamos nos colocando juntamente com a verdade contra a prática daquilo que a Bíblia tem como princípio, né? Que é o pecado. É contra a prática do pecado que nossos princípios se levantam para combater a prática do pecado, para salvar o pecador. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Jesus te ama, tem planos na tua vida.